doutor Parim. Olá, Cláudio, boa noite. Um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. O que é? Primeiro, a interdição judicial, né? Quando é que ela tem alguma utilidade? Quando é que ela é recomendável? Quando alguém maior de idade está por alguma situação temporária ou definitiva incapaz de gerir a sua vida. Isso vale para quem é dependente químico, quem teve um AVC, quem está em coma por um acidente qualquer, quem tem alguma doença qualquer. A doença é o que menos importa, o que importa é a consequência. E quando alguém está prejudicado no seu livre discernimento, na sua capacidade de exercer os atos da vida civil, existe essa ferramenta, que inclusive sofreu uma alteração em 2015, ela foi modernizada com alguns ajustes, recebeu alguns ajustes, né? E ela serve então para que a pessoa passe a adquirir algumas proteções que normalmente são destinadas ao menor de idade, né? Pois é, eu ia perguntar isso. Então, existem algumas vantagens, então, da interdição, doutor? Sim, a interdição ela sofre um estigma social muito grande. Muitas pessoas têm vergonha, acham que serão prejudicadas, porém, a interdição ela serve justamente para trazer vantagens ao curatelado. O direito tratou por muitas décadas apenas como interdição, e hoje a doutrina prefere se referir ao processo de curatela. Existe a vara das curatelas em algumas comarcas, como Porto Alegre, por exemplo. E o que acontece? Aqueles direitos que o menor de idade tem e que o adulto não tem, e que o maior de idade não tem, o curatelado, alguns desses direitos, o curatelado também terá. A questão da prescrição, por exemplo. Não corre prescrição contra os incapazes. Então, se uma criança de 6 anos for atropelada, por exemplo, e ficar com uma lesão, contra ela não correrá prazo de prescrição. Ela poderá ajuizar uma ação judicial sem se preocupar com isso. Ah, entendi. E isso vale para o curatelado também. Entendi. Mas ele tem umas limitações também, né? O curatelado também vai acabar tendo algumas limitações. É que a proteção é uma balança, tem 2 pratos aí. Né? A proteção consiste exatamente em proteger o curatelado, muitas vezes, dele próprio. Perfeito. Existem alguns exemplos típicos, por exemplo, o pródigo. Pródigo é a pessoa que gasta demais, o viciado em jogo, ou o comprador compulsivo, ou o que for. A pessoa que não tem essa capacidade de gerenciar o próprio dinheiro terá algumas proteções. Por exemplo, o ato que ela praticar sem a assistência do curador poderá ser anulado. Isso é uma bela proteção para ela. É verdade. Uma bela proteção para ela, mas em contrapartida, ela não poderá decidir sozinha sobre alguns atos que ela venha praticar. Por exemplo, se a pessoa quiser casar, por exemplo. Isso foi uma alteração de 2015. Até 2015 não seria possível. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.462, se não estou enganado, posso estar errado quanto ao número, é 13.400 alguma coisa, mas se você colocar no Google ali, Estatuto da Pessoa com Deficiência, mostrará que no ano de 2015 houve uma alteração de vários artigos do Código Civil. Um deles é o artigo que proibia o casamento do curatelado. Por quê? Porque a curatela agora ela foi modernizada e ela é feita sob medida. Até 2015, ou a pessoa era plenamente capaz e podia fazer tudo, ou ela era interditada e ela dependia do seu curador para tudo. Hoje, não. Mas tem um detalhe. A curatela é sob medida. Mas as regras gerais do direito, e aí não estou falando mais de curatela ou interdição, as regras gerais do direito civil prevêem que a pessoa que agir induzida em erro, por vítima de dolo, coação, o nome técnico disso são os vícios do consentimento, vícios da vontade do consentimento, aquele ato poderá ser anulado igual. Então, curatelado ou não,
o ato praticado por coação, hoje em dia ninguém mais é obrigado a casar, é claro, né? Mas o ato praticado por coação, ele poderá ser anulado. E o curatelado, ele pode casar e pode ter união estável. O curatelado pode trabalhar. Sim. Tá, mas então é possível então que uma pessoa não interditada também tenha aí algumas restrições semelhantes então ao curatelado? Sim, sem dúvida. Imaginemos, normalmente essas limitações elas são temporárias. Mas imaginemos a situação da embriaguez. Sim. Não estou falando do dependente químico. Sim. Estou falando da pessoa que não é dependente química, sim, mas que num determinado momento bebeu demais. Passa da conta. Passou muito da conta. Se esta pessoa visivelmente alcoolizada for no tabelionato reconhecer firma em algum documento, é obrigação do tabelião, é obrigação do funcionário do tabelionato, ao detectar isso, se recusar a reconhecer aquela firma. Sim. Porque naquele momento ela está incapaz para exercer aquele ato, ela está com uma limitação na sua capacidade de discernimento e não foi interditada. Perfeito. Perfeito. Então, perfeito. essa Tem questão. Diferença, essa questão, perfeito. Exatamente. E a questão do trabalho agora, doutor, você estava falando ali sobre a questão do trabalhar. Tem pessoas ali que são interditadas e que, teoricamente, não poderiam trabalhar. Mas eu estava olhando aqui, por exemplo, a cantora Britney Spears, eu estava vendo que foi interditada e que continua trabalhando. Como é que funciona isso? Existem várias... eu vi várias notícias falando sobre a Britney Spears. Não tenho certeza se ela foi efetivamente interditada, até porque as regras nos Estados Unidos são diferentes das nossas. Sim. Mas não há nada que impeça. Eu, no caso, eu não sou interditado, mas se eu viesse a ser interditado, dependendo da causa, eu poderia seguir trabalhando normalmente, poderia trabalhar como advogado, sendo interditado. Sim, dependendo da causa. Porque a interdição, o processo de curatela, ele é sob medida. Imaginemos a situação da pessoa que é viciada em jogo. Ele é um excelente profissional, um excelente cantor, no caso da Britney, um cantor qualquer, um excelente jornalista, por exemplo, advogado, mas ele não consegue se conter diante da possibilidade de apostar, de jogar a dinheiro. Perfeito, entendi. Ele será curatelado, algum familiar seu será o seu curador, mas ele poderá exercer a advocacia, por exemplo, a medicina, qualquer profissão. Desde que aquela limitação dele não atrapalhe naquela atividade. Entendi. E a questão da assistência também, do curador prestar assistência, o que significa isso exatamente? O que significa? Existe a figura da assistência e da representação. Eu vou falar o juridiquês e depois eu já traduzo. O Código Civil, lá no seu artigo 3º, diz que são relativamente incapazes, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. A redação atual, desde 2015. O artigo 4º diz são relativamente incapazes e aí elenca as várias hipóteses. E aí tem uma relativização que foi feita pela jurisprudência. Mas o que acontece? O relativamente incapaz, vamos esquecer por alguns instantes a curatela. O adolescente de 17 anos, ele é relativamente incapaz. Ele é relativamente capaz. Ele não tem capacidade absoluta. Tá. Para que ele contrate um advogado para processar alguém, uma ação contra o INSS, uma ação de pensão por morte. Um adolescente de 17 anos vai pedir uma pensão por morte porque perdeu o pai. Ele será assistido. Um cliente meu, explicando isso para um cliente meu, ele traduziu de uma maneira muito eficiente. Então quer dizer que assistir, meu cliente falando, é assinar junto. É mais ou menos isso. A procuração será assinada pelo adolescente, de relativamente capaz, de 17 anos, e pelo seu representante legal, que no caso dele não será o curador, será seu pai, sua mãe, ou quem quer que esteja com a sua guarda. Caso ele não tenha 17 anos, caso ele tenha menos de 16, ele será absolutamente incapaz. E aí ele será representado, ou seja, o seu representante assinará aquela procuração, independente, e ele não precisará assinar também, ele não participará do ato formal. Na assistência, o ato formal é praticado por ambos, pelo assistente e pelo assistido. Na representação, apenas pelo representante. No caso da curatela, dependendo do caso, dependendo da circunstância, o ato será praticado com a assistência do curador ou
com a sua representação. Imaginemos agora a pessoa que está em coma no hospital. Teve um AVC e está em coma. Ou a pessoa que nasceu com uma doença neurológica tal que ele não tem condições sequer de assinar um documento. Ele será representado pelo curador. Imaginemos a pessoa que trabalha, que estuda, é casado, inclusive, tem filhos, mas que é viciado em jogo, que é o exemplo que eu usei agora há pouco. Sim. Ele deseja comprar um imóvel financiado. Ele pode? Pode. Mas para que o ato jurídico tenha validade, deverá ser assinado por ele e assistido pelo seu curador. E aí é que está a proteção. E aí que está a assistência. Sim, e aí é por isso que... E é porque está a proteção, perfeito. É que está a proteção, porque se faltar a participação do curador, sim, ele poderá anular aquele ato. É parcial. Mas, doutor Guilherme Colin, e se, teoricamente, por exemplo, eu, jornalista aqui da RDC TV, a gente falou ali sobre o caso da Britney Spears, eu poderia ser interditado e estar trabalhando aqui normalmente sem ninguém saber? Olha, com perdão pela piada, eu não sei se tu não é interditado. Pois, porra. Talvez tu seja, eu não saiba, eu não sei. Como isso acontece? O sem ninguém saber é mais difícil. Sim. Porque se tu fores empregado da emissora, sim, o teu empregador saberá porque o teu curador terá assinado o contrato de trabalho junto contigo, ele terá te dado assistência. Perfeito. De repente, tu alugou um espaço na grade de programação da emissora. Não tem, aí é diferente. Mas o teu espectador, o teu público, não tem como saber. Perfeito. Muitas pessoas são interditadas. Perfeito. E muitas pessoas famosas são interditadas. Sim. E a sociedade não sabe porque não há necessidade que saiba. Que interessante. E o estigma desta situação contribui para isso. Porque, no caso... O nome é forte. O nome é muito forte. Provavelmente, se eu fosse interditado judicialmente, se eu fosse curatelado, sim, e as pessoas soubessem, os meus clientes teriam mais resistência em me contratar, teriam menos confiança em mim. Claro, o que é uma bobagem. Pois é. Em alguns aspectos é uma bobagem, mas bobagem ou não, sim, em termos de como reputação, acaba prejudicando. É forte. O que a gente, para encerrar, doutor Guilherme Colin, a gente podia, até para os seus colegas, né? Achei extremamente interessante o assunto, até por essa coisa do estigma, da interdição, da pessoa interditada. Que conselhos que a gente podia dar aí para quem ainda tem assim, esse conhecimento ainda geral, esse estigma sobre o tema, doutor? Bom, para os meus colegas advogados, quem sou eu para dar conselhos, né? Mas dando um palpite, então. Para os meus colegas advogados, eu faço alguns alertas. Primeiro, o texto da lei tem algumas previsões que não correspondem ao tratamento recebido pelo Poder Judiciário. Um exemplo, a questão da prescrição. Artigo, para os meus colegas advogados que estejam assistindo, artigo 198 do Código Civil, diz: a prescrição não ocorre contra as pessoas elencadas no artigo 3º. E o artigo 3º do Código Civil fala dos menores de 16 anos. Porém, ou seja, o interditado, o dependente químico, a pessoa que teve um AVC, a pessoa que está com Alzheimer, a pessoa que tem paralisia cerebral, estaria legalmente no artigo 4º, que fala dos relativamente incapazes, e, portanto, não teria essa proteção. Isso é o que diz o texto legal atual. Isso foi corrigido pela jurisprudência. Outro detalhe muito importante: a incapacidade civil é um fato. Ela independe, esse é o entendimento do Tribunal Regional da 4ª Região, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do STJ. Mas alguns tribunais de justiça do país não aplicam este entendimento. São mais literais no texto da lei. A incapacidade civil é um fato. E, portanto, ainda que não tenha sido formalizado o processo de interdição, caso comprovado naquela circunstância específica a incapacidade, será possível pleitear aquela proteção legal prevista ao incapaz. O exemplo, na ação previdenciária. Um exemplo, eu tentarei ser mais sucinto. Sim. Numa ação previdenciária, os efeitos retroativos, via de regra, são desde a data da entrada do requerimento. Isso não se aplica para os menores de idade. Isso também não se aplica para os incapazes para os atos da vida civil por interdição judicial. Porém, muitas vezes, a incapacidade civil é detectada
justamente no próprio processo previdenciário, sem que tenha havido a formalização da ação de interdição. Entendi. E é possível, nesta circunstância, pedir os efeitos, pedir aquela proteção que é destinada ao incapaz, que é destinada a quem seria interditado, mesmo que não tenha sido formalizado. Então, para os meus colegas advogados, eu recomendo muito cuidado na leitura da lei, porque ela tem sido aplicada de maneira mais benéfica ao curatelado pelo Poder Judiciário. O Judiciário ele estendeu, ele entregou ao curatelado uma proteção, uma interpretação mais benéfica do que o próprio texto legal. Então, a minha dica é essa. E outra dica, já concluindo, é que, em que pese seja possível pleitear a proteção, no caso específico, quando necessário, isso costuma atrapalhar bastante o processo. E aquela pessoa que tem um filho, por exemplo, dependente químico, que tem alguma doença psiquiátrica que efetivamente lhe incapacite para ter um saudável discernimento, que procure um advogado de sua confiança, procure um médico, verifique se ele realmente tem esse prejuízo e encaminhe o pedido de interdição judicial. Porque isso facilitará e muito no futuro a prática de diversos atos e a busca de diversos direitos que ele tem. Tá, e lembrando, a interdição ela não é definitiva, ela pode ser temporária. Nós tínhamos comentado isso antes. Exato. Perfeito. O contato, doutor Guilherme Colin, para quem teve alguma dúvida? Bom, estou à disposição de quem precisar, inclusive para colegas. Muitos colegas muitas vezes me pedem algum suporte, algum suporte técnico, que para mim é muito gratificante. O telefone do meu escritório é 51 32 28 12 19. Sou sócio do escritório Colin Ramos e Jesus Advogados. Meu WhatsApp é 51 99985 7991. Meu Facebook e meu Instagram é CRJ Advogados. Muito bem. Obrigado pela participação. Lhe espero segunda-feira no mesmo horário aqui, semana que vem. Tá bom, doutor Guilherme? E eu que agradeço, Cláudio. Um grande abraço. Obrigado, um grande abraço.